Quando a gente vai pensar no futuro 2.0, o futuro 2.0 é esse futuro a partir da chegada do digital. O que vai acontecer nesse futuro? Então, uma coisa que é impressionante é que fala-se de inovação, inovação, inovação. Mas a principal inovação que se precisa fazer é a inovação das ciências sociais. As ciências sociais, e aí você tem a própria administração, sociologia, ciência política, antropologia, todas essas ciências, história, explicam a sociedade. Então, se eu tenho um fato, se eu tenho fenômenos que eu não consigo explicar, e vamos chamar o titio Thomas Kuhn, eu digo que eu tenho uma anomalia. O que diz o Thomas Kuhn? A ciência não avança de maneira linear. Quando determinada coisa acontece, um fenômeno acontece, aí tem várias possibilidades de fenômenos, né? Um fenômeno externo, como uma pandemia, ou um digital, ou um Einstein que começa a ver coisas completamente diferentes, ou uma nova tecnologia que chega, uma série de coisas que vão acontecendo, cria uma anomalia, porque eu não consigo mais explicar com as velhas teorias. E aí eu preciso criar novas teorias. Isso está no livro dele, Estrutura das Revoluções Científicas. Dá uma olhada no resumo cast, ou o resumo que eu fiz do livro, dá uma lida nesse livro. Esse livro é fundamental. Então a gente tem o que ele chama de uma anomalia. Vamos decretar que estamos vivendo um momento de anomalia, e a anomalia hoje é das ciências sociais. Nós precisamos rever as ciências sociais, que elas não conseguem explicar o digital. Não conseguiram prever, nem explicar, nem o que vai acontecer. Então vamos assumir essa crise. E aí o que a gente precisa entender? Aí vai pegar uma série de pensadores, um pedacinho de uma série de pensadores, para chegar a determinados padrões, novos padrões, né? O fenômeno da evolução não, da jornada humana, da caminhada humana, né? Do processo de adaptação do ser humano ao meio ambiente, tem que pensar diferente. Nós temos aí uma tecnoespécie, e aí você vai ver isso em McLuhan, né? Mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a tecnologia, mudou o ser humano. Então nós somos uma tecnoespécie. A pergunta, quem somos? Somos uma tecnoespécie. E por sermos uma tecnoespécie, aí vai Malthus. Nós podemos crescer demograficamente. Malthus vai dizer, no momento que a gente cresce, tem crise. E aí a gente faz o quê? Aí vai para Pierre Levy. Na hora que a gente vai pensar em eras civilizacionais, a gente vai marcar as eras civilizacionais com a chegada de novas mídias. Então esquece essa coisa de revolução industrial, joga isso no lixo. Joga no lixo a ideia de que a jornada humana é feita a partir da chegada de novas economias ou de novas energias. A primeira coisa que inicia uma nova era civilizacional é a chegada de uma nova linguagem. A linguagem dos gestos, a linguagem oral, a linguagem escrita e a linguagem dos rastros. São 4 linguagens que a gente conseguiu, a partir dessas linguagens, sofisticar o modelo de comunicação e, com a sofisticação do modelo de comunicação, sofisticar o modelo de administração. Vai lá no Harari, Sapiens, logo no primeiro capítulo, no segundo, vai lá ler a Revolução Cognitiva Oral, em que o Harari diz, a partir do momento que a gente começou a falar, a gente começou a poder deixar de ser caçador e passou a ser uma espécie, criar as aldeias e a agricultura. Não teríamos a agricultura se a gente não tivesse sofisticado a linguagem, criado a linguagem oral. Está lá no Harari. O Harari não cria o padrão, mas ele dá o fato. E a partir daí, então, a gente vai vendo que uma tecnoespécie cresce demograficamente, precisa fazer revoluções midiáticas, as revoluções midiáticas introduzem novas linguagens e as novas linguagens permitem a sofisticação. Vai pegar as big techs, as famosas big techs que estão hoje na Berlinda, você vai ver que não existiria big tech sem linguagem dos rastros. Como é que você vai monitorar a qualidade dos motoristas do Uber sem estrelinha,
sem classificação? Como é que você vai aceitar uma pessoa no seu apartamento pelo Airbnb sem a reputação através das estrelinhas das visitas? Como você vai comprar uma bateria de celular de um cara do Piauí sem avaliar quantas baterias ele já vendeu e como é que ele entrega? Ele demora, não demora? Se ele é bom, se ele é ruim? Como é que você vai fazer tudo isso sem a linguagem dos rastros? Não vai. Então, a grande novidade que você tem hoje no digital, tirando aí uma série de coisas que são detalhes, a grande novidade é a chegada dos rastros. Abre uma nova possibilidade civilizacional. Essa é a grande macro tendência, né? Todas as zonas de atração, porque o futuro, ele não, como diz o Nasbet, o futuro ele não é temporal, ele é regional. Ele vai acontecendo regionalmente. Então, no momento em que você vai avançando num determinado ponto, você vai virando zona de atração. As pessoas começam a ir para lá ou imitar aquilo que está dando certo. O que será a zona de atração é quem conseguir usar melhor a linguagem dos rastros. E vice-versa. As zonas de abandono serão aquelas que terão mais dificuldade e resistirão à linguagem dos rastros. E aí, então, quando a gente fala de linguagem dos rastros, a gente fala de formiga. Aí, quando a gente fala de formiga, e eu já vi isso em várias palestras que eu dei, quando fala de formiga, as pessoas começam a ficar nervosas. Porque o pessoal tem uma visão equivocada do formigueiro. Porque as pessoas falam, o formigueiro tem, aí vão falar, porque o Google, então, é a grande rainha que controla todo mundo. Não. Isso está no livro Emergência, também sugiro que você lê do Steve Johnson. Ele vai falar, existe uma falsa visão da rainha do formigueiro. A rainha não manda nada. As formigas têm independência para fazer o que elas querem. A rainha só reproduz. E as formigas vão fazendo através da linguagem dos rastros, podendo se entender. Milhões ou bilhões de formigas, elas se entendem porque elas compartilham as linguagens. O que uma vai descobrindo vai passando para a outra. É o que a gente está fazendo agora. Só que o ser humano não é formiga, então a independência de cada ser humano será muito maior. A possibilidade do ser humano usando uma linguagem dos rastros vai ser uma coisa fantástica. O futuro vai ser muito melhor do que a gente está pensando. Porque a gente agora tem uma ferramenta que a gente não tinha antes para resolver o problema, né, da complexidade demográfica. Só que existe todo um passado, todo um legado, todos os interesses, todas as estruturas que vão perder muito espaço na sociedade com esse novo processo. E é por isso que a gente vai viver aí um período conturbado, né? Mas as novas gerações, quanto mais começarem a usar a linguagem dos rastros, mais os problemas, né, que nós temos hoje serão minimizados. Surgirão novos problemas? Claro, a espécie humana é isso, né? Mas uma série de coisas do tipo as filas que a gente tem em países como o Brasil que cresceu, né, que cresceram 7 vezes nos últimos 100 anos, né, as filas todas que nós temos, educação, saúde, etc., etc., podem ser resolvidas através da linguagem dos rastros. Então estamos indo para imitar as formigas, mas imitando as formigas do nosso jeito. E essa é a grande novidade que nós temos aí nesse futuro 2.0. É isso, o que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.